Atlético Mineiro 1, Santos também 1. Vamos falar sobre esse empate do Campeonato Brasileiro, como que foi o Santos em campo no primeiro tempo e também no segundo. Foram dois tempos distintos. Algumas adversidades também aconteceram que, de uma certa forma, acabaram impactando nesse resultado de 1-1. Falaremos também sobre Gabriel Brazão, o Santos que postou uma atualização sobre o goleiro que saiu de ambulância. Foi uma cena bem impactante, né? Bem forte na segunda etapa, tanto na hora do choque como na hora que ele acaba caindo no gramado e a substituição acabou acontecendo, né? Ele saindo de ambulância. E também sobre arbitragem. Foi um jogo bem movimentado, várias coisas acontecendo, mas já vamos atualizar aqui sobre Gabriel Brazão. O Santos divulgou uma nota dizendo o seguinte: o goleiro Gabriel Brazão sofreu uma pancada na cabeça e em primeiro momento não teve sintomas maiores, mas após alguns minutos começou a sentir tonturas e por precaução foi levado ao Hospital Mater Dei em Belo Horizonte para exames que estão sendo realizados neste momento. O atleta encontra-se consciente e estável. Eu não faço medicina, não sou médica, mas uma opinião de uma pessoa leiga na hora do choque e que logo de cara aparece aquele galo enorme na cabeça do Brazão, eu acho que era momento de substituição. Acho que não tinha necessidade do Gabriel Brazão continuar em campo, mesmo, claro, ele falando que tinha condições, né, pedindo para permanecer. Eu acho que deveria ter sido substituído. Mas, né, a gente espera que o Brazão se recupere logo e já fique à disposição para o próximo jogo contra o São Paulo no próximo final de semana. Diógenes, que inclusive foi muito bem, né? Caso o Brazão não tenha condições, demonstrou que o torcedor do Santos pode ter confiança nele, pelo menos, claro, por esse jogo contra o Galo. Mas falando sobre a partida, foi um Santos que hoje teve alguns desfalques, né? O Roleiser suspenso, cumpriu suspensão, não teve o Alexis Duarte, não sei nem se a gente considera o Alexis Duarte ainda um desfalque, né? Mas um jogador que não esteve à disposição, que foi contratado e que tem tudo para ser titular dessa zaga santista. Bom tempo com lesão, Arão segue em transição, o Bilal Brahimi, que ainda não foi anunciado, então esses foram os jogadores que ficaram de fora da partida. E aí, foi um Santos que teve algumas mudanças em relação ao jogo contra o Fluminense, jogou com Brazão, Igor Vinícius, que foi a novidade, né, no lugar do Mike, Zé Ivaldo, Lua Pérez, Escobar, Zé Rafael, João Schmidt, Vitor Hugo, Neymar, Lautaro Dias, Guilherme. Esses foram os 11 iniciais do Santos. E aí, foi um primeiro tempo do Santos que foi bem melhor que do Atlético Mineiro. Eu imaginava que seria um Galo e um Santos, um jogo lá e cá. Uma hora o Santos atacando, outra hora o Atlético Mineiro atacando. Só que não foi assim. Foi um Santos que estava pressionando mais a equipe do Atlético. O Atlético tinha muita dificuldade de sair jogando do meio para frente. Era um Santos que estava muito bem postado, organizado, não sofreu defensivamente. Poucas vezes o Brazão precisou fazer alguma defesa na primeira etapa. O Neymar, que teve pelo menos duas grandes oportunidades, e aí é o puxão de orelha no Neymar. O Neymar, para mim, foi muito abaixo nessa partida, tanto em algumas bolas que ele tentava lançar para jogadores do Santos. Não sei se ele que estava em outra rotação, se o gramado, né, o Neymar não conseguiu entender o gramado e estava colocando mais velocidade onde não deveria, porque ele tinha muitas bolas que ele tentava abrir para o Guilherme, tentava abrir para o Escobar, para Lautaro, para qualquer outro jogador, e ia com muito mais velocidade. Então o Neymar que estava errando lances fáceis. Neymar que teve uma oportunidade de abrir o placar logo no começo do jogo e acabou, né, recuando a bola para o Everson. Depois teve uma furada, que foi uma boa recuperação de bola do Lautaro. Neymar também acaba furando. Então foi um jogo muito abaixo do Neymar. Mas, até faço aqui o parênteses para falar sobre o Neymar, sobre o erro de arbitragem, na minha opinião. Inclusive, me fala aqui nos comentários se você acha que o Santos foi prejudicado. Porque o lance que o Neymar recua a bola pro Everson, na sequência, ele acaba tomando um rapa ali do Gustavo Scarpa. Era do Scarpa, né? Acho que foi o Scarpa mesmo que chega por trás. E para mim, pênalti. Para mim, pênalti. E o VAR sequer chama o juiz para olhar, né, para ver se ia dar pênalti ou não. Para mim, foi um erro gigantesco da arbitragem. Inclusive, a arbitragem, em vários lances, não dava amarelo para jogadores do Atlético e dava amarelo para jogadores do Santos.
Teve um lance que o Zé Ivaldo para mim foi expulso corretamente, tá? Mas no primeiro lance que o Zé Ivaldo faz a falta, teve lance parecido com os jogadores do Santos que o jogo seguiu. Então, assim, para mim a arbitragem, de uma certa forma, teve impacto por conta desse pênalti não marcado no resultado da partida, tá? Repito, a expulsão do Zé Ivaldo para mim foi correta, mas o critério da arbitragem em outros lances para mim foi diferente. Mas voltando, foi um Santos que no primeiro tempo, para mim, foi melhor, teve mais finalizações, muito mais organizado, não era aquele Santos com buraco no meio-campo, que era algo que a gente reclamava, não era um Santos tão exposto assim como a gente também reclamava. Então, deu pra gente perceber nitidamente que esse período de data FIFA, de treinamento do Santos, fez muito bem pro elenco, em termos de organização. Era um Santos organizado tecnicamente. Né, taticamente. E tecnicamente, algumas decisões, né, de jogadores do Santos que acabavam atrapalhando na hora da gente colocar assim, né, nesse pacote de por que o Santos não venceu. E aí vamos para o segundo tempo, o Santos volta sem nenhuma substituição. Só que aí, na segunda etapa, logo de cara, o Santos perde o Zé Ivaldo, aos 9 minutos do segundo tempo. Expulso. E a expulsão do Zé Ivaldo, logo na sequência, o Atlético Mineiro acaba fazendo o gol, e também teve todo o lance do Brazão, né, que ele sofre essa pancada do Igor Gomes, né, essa joelhada que ele sofreu na cabeça. Então, todas essas situações, do lance do Brazão, expulsão do Zé Ivaldo, gol do Atlético Mineiro, jogou, mas não é um balde de água fria, jogou uma caixa d'água de água fria nos jogadores do Santos. Então, dava a impressão, assistindo a partida, que seria muito difícil que o Santos conseguisse um empate. E aí, por conta da saída do Brazão, entra naquela questão da concussão, né, que você consegue também ganhar mais uma substituição. E aí o Vojvoda mexeu bem no time do Santos, fez várias mudanças. Ele colocou o Adonis no lugar do Guilherme, né, para recompor ali a zaga do Santos. Ele coloca Diógenes no lugar do Brazão, né, que foi no segundo momento que o Brazão acaba caindo e é levado de ambulância. O Cabadeiro entrou no lugar do Vitor Hugo. Depois entrou Tiquinho, Tassiano e Robinho Júnior no lugar do Neymar, Lautaro e João Schmidt. E foi um Santos que, com essas mudanças em bloco, né, Tiquinho, Tassiano e Robinho, deu uma certa melhorada, tá? Aí o Lianco, completamente infantil, imprudente, faz um pênalti, o Tiquinho vai, converte, e o Santos consegue pelo menos garantir esse um pontinho em Belo Horizonte. Então, assim, foi um primeiro tempo que eu achei que o Santos merecia muito a vitória, pelo que foi construído no primeiro tempo, foi muito melhor que a equipe do Atlético Mineiro. E no segundo tempo, pela situação de um jogador a menos, do que aconteceu com o Brazão e deixou todo mundo preocupado, foi um resultado, no segundo tempo, justo, mas pelo primeiro tempo, injusto. Não sei se fui clara, né, na minha opinião, sobre esse placar de 1-1. Só que é um Santos que dá essa esperança para o torcedor que vai ser mais organizado, que vai ser mais competitivo daqui para frente. Porque é um Vojvoda que conseguiu aproveitar esse tempo de trabalho para organizar esse time do Santos. E quando tiver um Roleiser novamente à disposição, que já vai ser para esse jogo contra o São Paulo, ganha mais uma opção. Gostei do Vitor Hugo, acho que é um jogador que pode ajudar tanto ofensivamente como defensivamente. O Lautaro errou em algumas decisões, né, tecnicamente falando, mas o Lautaro foi um cara que deu movimentação para o time do Santos. Né? Foi um cara que marcou pressão e poderia ter dado uma assistência para o Neymar, né, no lance que o Neymar acaba furando. Então, em termos de movimentação, o Lautaro foi ok, tá? Ok aqui. Não vou falar nem que foi bem, nem que foi mal. Foi ok. Nota 5 pro Lautaro. Mas foi um Santos que eu gostei muito mais da postura. Ainda mais enfrentando um adversário que é difícil, tem um técnico também com qualidade, que é o Sampaoli do outro lado, torcida, mais de 30 mil atleticanos. Então foi um confronto que era complicado para o Santos. Eu acho que, de modo geral, o Santos se portou bem. Foi prejudicado com essa expulsão do Zé Ivaldo. É lógico, você jogar, né, 10 contra 11 tem sim diferença. Você tem que sacar um atacante, saca o Guilherme para colocar o Adonis para você recompor a sua zaga. Teve a questão do pênalti, que para mim o Santos foi prejudicado, né, no primeiro tempo.
que poderia ter dado o pênalti para o Santos, talvez a gente estivesse aqui falando de uma vitória. Mas, apesar de tudo isso, gostei do comportamento do Santos nessa partida. Agora, precisa também começar a vencer. Fiz aqui 10 minutos de vídeo elogiando o comportamento do Santos, a organização, só que precisa vencer. A gente também não pode ficar só vivendo de evolução. Ah, porque evoluiu, porque está mais organizado. O Santos agora precisa conquistar 3 pontos o quanto antes. E nada melhor do que contra um rival, né? Clássico contra o São Paulo. São Paulo que tem jogo, deixa eu até aqui abrir para não falar besteira, mas São Paulo que tem jogo meio de semana. Então, e é lá na altitude, se eu não tô enganada, acho que é contra a LDU. É isso mesmo, São Paulo, ó, tem um jogo na quinta-feira, fora de casa, contra a LDU, pela Libertadores. E aí o jogo de volta do São Paulo é no dia 25. Ou seja, os 2 jogos da LDU, no meio tem um jogo do Santos. Então pode ser que o São Paulo que tem vários problemas de jogadores lesionados, vá com uma equipe alternativa, reserva, né? Porque o São Paulo parece que machucou mais um jogador do São Paulo na partida contra o Botafogo. Então, assim, o São Paulo que também não tem muitas peças no elenco, né? Porque a galera tá se lesionando bastante. Não vou me surpreender se o São Paulo for com um time mais alternativo contra o Santos pro Clássico, tá? Pensando, é claro, na Libertadores, que, claro, né, é a prioridade deles nessa temporada, tá bom? Mas é isso. Quero saber a opinião de vocês. Me fala também se você acha que o Santos foi assaltado, roubado pela arbitragem na Arena MRV. Me conta aqui embaixo nos comentários. Me fala também se você acha que o Neymar fez um jogo bem ruim. Acho que o Neymar fez um dos piores jogos com a camisa do Santos desde a volta dele. Errou bastante. Foi acho que um dos piores, se não o pior em campo do Santos hoje contra o Galo. Fez uma partida bem ruim. Mas, de forma geral, foi um Santos que me pareceu muito mais organizado, tá? Me dê a opinião aqui de vocês nos comentários. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que é sempre muito importante. E amanhã a gente tá de volta para falar mais sobre o Peixão. Tchau!